Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo investindo no seu futuro, que bom que você está aqui comigo para que a gente aprenda mais um conteúdo importante na sua jornada de estudos, de preparação, se Deus quiser, rumo à sua aprovação, tá bom? Pessoal, hoje a gente está aqui para tratar de atendimento ao público e é um assunto importante, tá? Afinal de contas, qualquer conteúdo que possa cair na sua prova é importante, tá bom? O ponto de uma questão é o mesmo ponto de outra, né? Então a gente precisa levar todo o edital a sério, é por isso que a gente está aqui, tá? Seguindo aquela dica que eu faço questão de passar para vocês no começo aqui das nossas aulas, tá? Deixa de lado aí o telefone celular, se concentra aqui, porque as redes eu sei, elas têm um poder muito grande para tirar a nossa atenção, nos desconcentrar, por isso eu quero que você fique atento e extraia ao máximo desse conteúdo que a gente preparou com tanto cuidado, com tanto zelo aqui pensando em você, tá bom? Beleza? Então, pessoal, sem mais enrolação, sem mais delongas, né? Vamos para aquilo que interessa, que é o assunto aqui da nossa aula de hoje, beleza? Então, olha aqui. Como vocês podem perceber, pessoal, a gente está tratando aqui nessa nossa aula de hoje de atendimento ao público, tá? Atendimento ao público, a meu ver, é um assunto que é bem mais fácil, tá? Ou seja, é bem tranquilo. Então, eu acredito que a gente não vai ter problema com eles, tá bom? Então, vamos que vamos aqui. Olha lá, pessoal. A gente vai começar nessa aula aqui de hoje tratando não só de atendimento em si, mas propriamente dito, mas também vamos tratar de outros aspectos, tá? E aí eu acho que talvez um desafio que a gente tenha para poder tratar de atendimento ao público é porque você vai ver que nesse encontro, e também um outro que a gente vai tratar sobre esse assunto, nós vamos tratar de conceitos que são muito do nosso cotidiano, tá? Por exemplo, nós vamos falar sobre comunicabilidade, posteriormente vamos falar sobre atenção, vamos falar também sobre eficiência. Eu tenho certeza que todos nós temos essas palavras incorporadas ao nosso cotidiano, né? A gente fala de comunicabilidade, de atenção e por aí vai, tá? Só que eu acho que o desafio que você precisa ficar atento é porque aqui no âmbito do atendimento ao público, esses termos vão ter significados ou conotações específicas, tá? Eu sei, se eu te perguntar para você o que é comunicabilidade, por exemplo, o que é presteza, por exemplo, eu sei que você vai me dar uma definição muito provavelmente correta, né, de acordo com o dicionário. Só que além de saber o significado literal das coisas, eu quero que, e esse talvez seja o desafio, como eu falei, é só você entender o que significa de forma própria aqui no âmbito do atendimento ao público, tá? A ideia é tranquila. Então olha aqui, ó. No contexto, gente, dos concursos para a área administrativa, né, como é, por exemplo, aqui o nosso caso, né, atendimento ao público é um tema frequente. Por quê, gente? Porque ele envolve a atuação cotidiana do servidor, né, no contato com usuários tanto internos quanto externos ali da instituição, tá bom? Agora, no caso de um assistente de administração, esse conteúdo tem aplicação direta no quê? No trabalho com estudantes, responsáveis, professores, técnicos, comunidade externa e demais setores do
dos órgãos, né, e do órgão também, tá? Então, não preciso nem dizer por que é importante concursos como esse trabalharem conteúdos de atendimento ao público, tá? É claro que é importante, beleza? Quando a gente fala de atendimento ao público, é claro que isso é melhor desenvolvido principalmente em âmbitos privados, né, em âmbitos de organizações, seja empresariais ou não, mas é claro que tudo isso que a gente aprende, a gente aplica aqui no âmbito do atendimento ao público, tá? Beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui ao longo dessa nossa aula de hoje é te ambientar aqui sobre esses conceitos e sobre essas noções que eu quero que você tenha quando a gente vai falar de atendimento ao público, tá? E a primeira coisa que eu quero que você saiba, que você tenha em mente, é que quando eu falo de atendimento ao público, eu não estou falando de uma conduta isolada. Quando a gente estuda atendimento ao público, eu não estou falando de uma ação pontual, pronto, acabou, ali esse atendimento ao público ali já foi abordado, está pronto e acabado. Não, não é isso, tá? Atendimento ao público, vou até aumentar aqui para que vocês vejam bem, tá? Ele é um conjunto de ações, tá? Conjunto de ações, ok? Desenvolvidas, né, no contato entre a instituição e o cidadão, tá? Com o objetivo de receber, orientar, informar, encaminhar e solucionar demandas e prestar serviço com qualidade, tá? Então, resumindo, atendimento ao público envolve uma ação? Não, envolve conjunto de ações, para ser mais técnico, para ser mais preciso, tá? E eu vou ter o objetivo de receber orientações, né, de orientar as pessoas que dependem ali do atendimento ao público, né, informá-las, encaminhar para a solução de demandas adequadas e prestar serviço com qualidade, tá? Quando a gente fala sobre atendimento, gente, eu quero que vocês pensem da maneira mais ampla possível, tá? Eu não estou falando simplesmente para quem está atrás de um balcão, recebendo ali presencialmente uma pessoa para entregar um formulário ou algo similar, tá? Atendimento ao público, como vocês podem perceber, ele pode ser presencial? Pode, é claro, né? Mas ele também pode ser telefônico, pode ser por e-mail, pode ser por sistemas eletrônicos, né? Quaisquer sistemas eletrônicos, e também por aplicativos e quaisquer outros canais institucionais também, tá? Então, quero que você saiba sempre isso. Quando eu falo de atendimento ao público, além de estar falando de um conjunto de ações e não de uma ação isolada, que tem o objetivo de, como eu falei, né, receber, orientar, informar, encaminhar, trazer soluções de demandas, né, inclusive prestar serviço com qualidade. Além de tudo isso, quero que vocês lembrem que atendimento ao público ele é realizado das mais variadas formas, tá? E não apenas de uma como a gente pensa, tá bom? Agora, aspecto importante, atender bem, gente, ou seja, o atendimento ao público não significa apenas ser educado, ser polido, né? Ser polido, ser educado, né? A legislação trabalha muito um termo, né? Que é o tal da urbanidade, né? Que todos devem tratar-se uns aos outros com a urbanidade, ser urbano um com o outro. Ok? Atendimento ao público envolve urbanidade, polidez, educação, mas não é só isso, tá? Por quê? Quando a gente fala de atendimento ao público, eu posso muito bem, por exemplo, ser uma pessoa extremamente educada com você, polida, mas, por exemplo, me mostrar indiferente à demanda que você está levando até mim, por exemplo. Não ser resolutivo, atrasar, ou seja, não dar a devida celeridade, né, rapidez aos atendimentos. Então é possível que alguém haja de maneira educada, mas não tenha um bom atendimento. Então, gravem isso. Atendimento ao público passa por educação, mas não se limita a ser educado no trato com as pessoas, tá? Então, atendimento ao público, gente, compreende o quê? Necessidade do usuário, é claro, né? A gente vai ver também quando falar de atenção, de escuta ativa, né? Como é que isso é muito importante. Transmitir as informações corretas, é claro, né? Agir com rapidez razoável, isso aqui é muito importante, gente. No âmbito do serviço público se busca muito, e talvez você encontre esse termo com maior frequência, a celeridade, tá? O que é a celeridade? É não perder tempo, né? Agir de forma célere, não é de forma assodada, afobada, como a gente fala por aqui também, né? Não é agir de forma excessivamente rápida ao ponto de comprometer a qualidade, né? Mas não perder tempo, ser ágil na prestação do serviço, tá? Respeitar as normas, é claro, né? Atendimento ao público envolve o respeito às regras, preservar o sigilo quando for necessário. A gente, inclusive, vai comentar de forma mais detalhada essa questão em outro momento, tá? Mas o sigilo é muito importante, afinal de contas, sobretudo, né, no âmbito de organizações públicas, você vai lidar com muitas informações particulares, portanto, preservar o sigilo é fundamental para aquele atendimento ser considerado, enfim, um bom atendimento, tá? Manter sempre uma postura profissional também. Então, já deu para perceber que quando a gente fala sobre atendimento ao público, a gente está falando de coisas bem amplas, né? Estou falando de, realmente, características que vão tornar um atendimento efetivamente bom, né? Que vai ser considerado um bom atendimento ou atendimento bem ao público, tá? Agora, pessoal, qual que é a finalidade, os objetivos de se fazer um bom atendimento, tá? Se busca o quê? Não simplesmente resolver aquele problema
aquele problema ali em específico que foi levado ao conhecimento, né, do servidor público, né, ou do agente público, tá? Quando eu falo sobre ter um bom atendimento, vou até aumentar aqui para que vocês vejam bem. Eu estou falando aqui, gente, de que satisfazer a necessidade do usuário, mas também fortalecer a imagem institucional. Então, olha que interessante. Eu vou pensar em satisfazer a necessidade? É claro, primariamente isso, tá? Mas isso vai ter outros aspectos. Inclusive, gente, se você tem aí um órgão público que ele tem uma boa resolutividade, é claro que a sua imagem institucional vai ser mais respeitada perante a coletividade, né? Outra coisa, facilitar o acesso à informação e serviço, né? Também faz parte ali dos objetivos, tá? Reduzir erros, né, retrabalho e conflitos também, garantir respeito aos princípios da administração pública, ok? E promover a confiança entre a instituição e sociedade. Então perceba que quando a gente fala sobre as finalidades de um bom atendimento, né, de um bom atendimento ao público, eu vou muito mais além do que simplesmente resolver a questão que foi submetida, tá? Olha para vocês verem, inclusive o segundo aspecto que eu mencionei, e o último, nesse caso, muito bem, né? Porque se eu fortaleço a imagem institucional, isso promove confiança entre a instituição e a sociedade, tá? O que é muito importante quando a gente fala de organizações públicas, sobretudo, tá? Isso é muito importante. Ok? Agora nós vamos entrar em um outro aspecto aqui do atendimento ao público, que o atendimento ao público, tanto nesse encontro quanto no próximo, que nós vamos trabalhar de maneira aqui mais aprofundada. Primeiro a gente fez essa introdução e agora a gente vai começar a trabalhar os aspectos propriamente dito que envolvem, né, o atendimento ao público, tá? E o primeiro desses aspectos, pessoal, é o da comunicabilidade, tá? A comunicabilidade é importantíssima aqui no âmbito do atendimento ao público, tá? Por isso eu quero que você comece a prestar muita atenção. Como eu falei no começo dessa aula, todos nós aqui conhecemos o significado literal das palavras, né? Afinal de contas, são palavras normalmente do nosso cotidiano. Mas presta atenção em qual que é o sentido, né? Qual que é a pegada daquele termo, né? Daquele conceito no âmbito ali do atendimento ao público, tá? Então vamos começar falando de comunicabilidade. O que eu estou querendo dizer quando eu falo de comunicabilidade, meu povo? Simplesmente a habilidade ou a capacidade de se comunicar ou de exprimir aí a ideia ou o que quer que seja? Claro que não, tá? Então olha aqui, no âmbito do atendimento ao público, comunicabilidade nada mais é do que a capacidade de se comunicar de forma clara, objetiva, compreensível e adequada ao público, tá? Olha que interessante, não basta falar, é preciso fazer-se entender. No atendimento ao público, comunicabilidade significa esses aspectos. Mas antes de passar por cada aspecto, vamos só comentar isso, gente. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, né, para quem ainda não sabe, além de ser professor, sou advogado. Ou seja, eu sou do mundo jurídico, né? E no mundo jurídico, a gente tem o tal, né, do malfadado juridiquês, né? O que é o tal do juridiquês? É justamente aquele dialeto próprio, né, de nós da área jurídica, é que nós temos realmente termos que são próprios da área jurídica e às vezes, se nós não cuidarmos disso, nós vamos estar muitas vezes conversando com algumas pessoas, falando sobre algum assunto e talvez a pessoa não entenda. Ah, professor, isso é algo negativo para a pessoa que não entende? Não, é negativo para quem está falando, porque ninguém é obrigado, né, a conhecer termos, sobretudo de outra área. Tá? Eu, por exemplo, sou da área jurídica. Se você me falar um termo médico, é possível que eu não saiba o significado, tá? Então, não é simplesmente tentar falar bonito ou falar de forma rebuscada, né, excessivamente difícil, pelo contrário. A boa comunicação é aquela que é clara, assertiva, simples, tá? Então, se você abusa do juridiquês, sobretudo usando termos e expressões latinas, que o direito tem muitas em latim, você vai estar, na verdade, utilizando um linguajar rebuscado que não vai estar cumprindo a finalidade principal da comunicação, que é transmitir aquela informação que você espera transmitir. Então, comunicabilidade analisa a comunicação não só do ponto de vista de se exprimir, né, de forma tecnicamente correta, mas também se exprimir de uma maneira que seja clara, compreensível, cognoscível por parte de quem vai receber essa informação, tá? Então a gente que é da área jurídica, por exemplo, né, tem que tomar cuidado com o nosso juridiquês, tá? Então o que compreende, né, o que tem a ver os aspectos que são centrais quando a gente fala de comunicabilidade, meu povo? Então olha aqui, ó. Não se deve usar a linguagem, aliás, se deve, né, usar a linguagem sempre simples e acessível, tá? Ou seja, falar de forma direta, né, de forma mais acessível. Eu me lembro, gente, e eu nunca esqueci isso, quando eu estava na faculdade, eu tive uma oportunidade de fazer o estágio no Ministério Público Federal aqui na minha cidade. Eu tive a oportunidade de estagiar com um procurador que ele é respeitadíssimo, inclusive a nível nacional. Ele é realmente alguém que foi uma grande oportunidade para eu poder fazer estágio. E uma das coisas que ele me disse no começo
do meu tempo lá de estagiário no Ministério Público Federal foi isso. Ele me disse o seguinte: Arnon, sempre escreva da maneira mais simples possível. Se você consegue descrever algo da maneira mais simples, usual, para que você vai usar a maneira menos usual? Só para se mostrar? Então não, escrever de forma direta. Ou seja, estávamos, né, falando de alguém realmente de uma carreira brilhante, né, invejável até. Eu me lembro até de ele utilizando um exemplo, né? Se você pode dizer que algo é necessário, para que dizer que é salutar, fundamental e por aí vai? Foi só para mostrar que sempre, gente, a preferência é usar linguagem simples e acessível, tá? Outra coisa, evitar excesso de termos técnicos, tá? Gente, o termo técnico, às vezes, ele é necessário, né? Se você estiver conversando principalmente com o público técnico ou numa situação que demanda, tudo bem. Mas sempre que for possível, evite o uso excessivo, tá? Não é que não se pode usar os termos técnicos, às vezes são necessários, mas evitar os seus excessos, tá? E olha aqui, ó, adaptar a fala ao perfil do usuário. Então, se você estiver conversando com alguém, por exemplo, que tem pleno conhecimento dos termos técnicos, utilize-os sem o menor problema. Agora, se alguém que não tem conhecimento, tente explicar, não é mesmo? E evitar o uso excessivo. Confirmar sempre se a informação foi compreendida e manter a coerência e precisão nas orientações, tá? Isso é muito importante, beleza? Agora, presta atenção aqui. Quais são as características de uma comunicação para que a gente possa taxá-la de comunicação adequada? Clareza, primeira coisa, né? Ela tem que ser compreensível. Objetividade, de foco no que interessa, né? Infelizmente, trazendo aqui para o mundo jurídico de novo, né? Não é raro de se ver textos, petições, não é? Documentos extremamente prolixos. Ou seja, para se dizer alguma coisa, para falar alguma coisa, tem que se fazer todo um prólogo sem a menor necessidade. Gente, objetividade, tá? Sem descobrir aquilo que interessa, né? Ou seja, sem faltar conteúdo, naquilo que for possível, objetividade, tá? Ainda correção, né? Ou seja, sem erros grosseiros de linguagem ou quanto ao conteúdo, tá? Adequação, ou seja, respeitar o contexto e respeitar o público, deve ser adequada a forma de se exprimir, tá? A coerência sempre na informação lógica e organizada. A celeridade, né, deve-se ganhar tempo com a busca da informação. Lembra? Celeridade, rapidez, né? Cordialidade também. Gente, sempre com tom respeitoso e receptivo também, tá? Isso é muito importante, ok? Então essas são características de uma comunicabilidade ou de uma comunicação que seja realmente adequada, tá? Agora, é claro que essa boa comunicabilidade ela pode enfrentar algumas barreiras, né? E aí, gente, essas barreiras, elas nada mais são do que a outra face da moeda, né? O outro lado da moeda. Imagina as características de uma boa comunicação que a gente viu. Então, quais seriam barreiras à boa comunicação? Justamente os opostos a essas características de uma boa comunicação. Então, se faz parte da boa comunicação, evitar o emprego excessivo de termos técnicos, o que seria uma barreira à boa comunicação? Uma linguagem excessivamente técnica, tá? Da mesma forma, se é importante você ter ali precisão, se você ter correção na hora de você apresentar as informações, se você apresenta informações vagas ou incompletas, é claro que isso é uma barreira, não é? A comunicabilidade. Se tiver pressa a orientar o usuário, tá? Isso pode causar também confusões, por isso é uma barreira, né? A comunicabilidade, tá? Tom ríspido ou impaciente, tá bom? Deve ser sempre cortês, urbano, como a gente falou, né? Falta de escuta também é uma barreira à boa comunicação. Ruídos físicos ou até emocionais, tá? Porque podem ser barreiras também. E por fim aqui, preconceitos e até julgamentos prévios, tá? Então são algumas, talvez, as principais barreiras à boa comunicação, né? A comunicabilidade que se pode ter, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a apresentação, pessoal. E presta bem atenção, isso é importante, tá? Quando a gente fala de apresentação, eu estou falando, vou até aumentar, né? Para que vejam bem. Eu estou me referindo à forma como a informação se apresenta, o que inclui a apresentação do próprio indivíduo que se apresenta diante do público, incluindo aspectos do modo da apresentação em si, como também elementos da apresentação do próprio indivíduo. Então, quando eu falo sobre a apresentação, gente, um conteúdo, alguém, eu estou falando também não só da clareza do conteúdo, da riqueza dele, mas também sobre a apresentação pessoal de quem está se apresentando, tá? Então, é claro que a apresentação envolve o domínio do conteúdo que é apresentado, por exemplo, né? Mas também a aparência pessoal. Quando a gente fala aparência pessoal, gente, até inclui aqui postura corporal, expressão facial, tá? Eu estou falando não que se deve necessariamente, né, ter um preconceito, né, com aspectos físicos ou não. A questão é vestir-se de maneira adequada, portar-se de maneira adequada, falar de maneira adequada. E o que é a maneira adequada?
Depende do ambiente que você está, tá? Então, se você estiver, por exemplo, em um fórum, em um tribunal, é claro que você já imagina muito bem o modo como você deve se vestir, se portar e o modo como você deve falar. Agora, se você estiver, por exemplo, numa mesa redonda, em uma discussão, em uma faculdade, discutindo um tema, né, questões sociais ou problemas sociais, é claro que ali o modo de se expor é totalmente diferente. Então não é que exista um modo certo ou errado independentemente. Tudo varia com o contexto, então deve se apresentar de maneira adequada para o contexto e o conteúdo deve ser apresentado de maneira adequada também, tá? Por isso envolve a organização do ambiente de trabalho, modo de falar ou até de se portar também, tá? E por que isso é tão importante, gente? A boa apresentação, ela transmite profissionalismo, favorece a confiança do usuário, né, que está ali tomando aqueles serviços, né, do poder público, melhora a imagem da instituição e também contribui para a fluidez do atendimento também, tá bom? Agora, alguns aspectos importantes, gente. A atenção, e já vamos falar aqui um pouco da atenção, tá? A atenção é a capacidade de ouvir, observar e compreender corretamente a demanda do usuário, né? O que significa, gente, escutar sem interrupções desnecessárias, identificar exatamente o problema, fazer perguntas pertinentes, evitar distrações e demonstrar interesse real, né, pela demanda apresentada. Então, além do atendimento ao público, da comunicabilidade, da apresentação, a atenção também é fundamental, tá? E quais são os comportamentos que ajudam a demonstrar que você está atento, uma boa atenção de fato, né? Manter contato visual sempre respeitoso, né? Evitando contato visual que possa ser encarado de maneira intimidatória, né? Ouvir até o fim, não usar celular enquanto está ouvindo alguém. Já imaginou, gente? Eu aqui dando aula, ouvindo as perguntas de vocês e tá aqui, ó, passando o dedinho. É claro que isso demonstraria que eu não estaria de fato, né, prestando atenção, né? Não conversar paralelamente com colegas, confirmar as informações recebidas, né? E sempre registrar corretamente as solicitações, tá? E nesse contexto, a escutativa, gente, ele é muito importante, tá? Ou seja, ouça com interesse, evite julgamentos precipitados, né? Observar sinais verbais e também os não verbais, né? Como expressões, gestos, né? Resumir o que foi entendido e, por fim, confirmar com o usuário, tá? Para evitar isso que eu chamei aqui de erros comuns, a falta de atenção, tá? Quais são? Erros comuns: responder antes de entender a pergunta, ou antes, né, da pessoa terminar uma pergunta, por exemplo, né? Encaminhar o usuário ao setor errado, passar informação incompleta, confundir nomes, datas ou elementos, ou tratar o problema dele, a demanda, como irrelevante, né? Até porque se fosse irrelevante, ele não estaria perdendo o tempo dele pedindo a solução, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, bora aqui para a nossa primeira questão de hoje. Vamos lá, questão número 1, tá bom? A comunicabilidade é um elemento indissociável para que o atendimento ao público seja adequado. Nesse contexto, uma comunicação eficaz pressupõe, primeiro, transmissão de forma correta, ou seja, com a identidade entre a mensagem mentada pelo emissor e a captada pelo receptor. Segundo, que não sejam necessários esforços de decifração e compreensão por parte do receptor. B, o uso de termos técnicos que demonstrem conhecimento do emissor, gerando respeitabilidade perante o receptor. Ou identidade entre emissor e receptor, que somente estabelece quando possuem os mesmos valores. E aí, meu povo? Está correto que eu afirmo em qual? 1 e 3, 1 e 2, 1, 3 e 4, 3 e 4 ou 2 e 4? E aí, meu povo? Letra B, né, gente? Ok? Opa, já riscando A. É letra B, tá? Letra B, 1 e 2 apenas, tá? Professor, por que que a 3 está errado? Gente, o uso excessivo de termo técnico não vai passar a impressão de respeitabilidade, no sentido de que vai se pressupor que você conhece mais conteúdo, vai só dificultar a mensagem, tá? E olha aqui, a 4. Para estabelecer uma boa comunicação, não é necessário apenas que se tenham os mesmos valores, tá? Pessoas de valores distintos podem, evidentemente, né, ter uma boa comunicação, tá? Então não precisa que se tenha necessariamente os mesmos valores ou preconcepções para se ter uma boa comunicação. Por isso que a 3 e a 4 estão errados, tá bom? 2. Assinar a alternativa que correspondente a uma ação que pode prejudicar a comunicabilidade no atendimento ao público. Letra A, adaptar a linguagem ou o tom de voz de acordo com o usuário e a situação. B, oferecer informações claras e precisas para responder às perguntas do usuário. C, utilizar canais de comunicações diversificados para atendimento aos usuários do serviço. D, evitar manter distrações externas durante o atendimento. Ou é desconsiderar perguntas para obter informações adicionais a respeito do usuário. E aí, meu povo?
Tá fácil. Me fala aí qual que pode prejudicar, de fato, né, a comunicabilidade. É que tá na letra E, né, meu povo? Desconsiderar a pergunta de alguém para obter informação adicional? Pelo contrário, você deve considerar as perguntas para isso, tá? As demais estão corretas, vão colaborar. Então a única que prejudica é essa, tá bom? 3. Bora para a próxima questão aqui. Quando se trata de comunicabilidade efetiva, qual característica da voz é crucial para um bom atendimento? Vamos ver aqui. A. Usar jargões técnicos para demonstrar conhecimento. B. Utilizar tom de voz monótono para evitar emoções. C. Falar rapidamente para transmitir a informação mais rápido. D. Manter um tom de voz claro e bem modulado para facilitar o atendimento. Ou E. Alterar frequentemente o volume da voz para manter a atenção do ouvinte. E aí, meu povo? Letra D, não é, gente? Eu vou manter um tom de voz claro, tá? E bem modulado para facilitar o atendimento. Eu não vou falar excessivamente rápido, né, como disse a C, ou um tom de voz monótono, né? Ou ainda forçar jargões técnicos, como a gente viu, tá? E nem ficar alterando o volume da voz, tá? Tem que falar de forma clara e bem modulada, tá bom? 4. A apresentação pessoal é como se fosse a marca da pessoa. É como ela se mostra para os demais indivíduos do grupo no qual está interagindo. No ambiente de trabalho é importante observar alguns aspectos para uma boa apresentação pessoal. Qual das ações é um aspecto importante na apresentação pessoal no trabalho? Letra A. Vestir-se de forma adequada. B. Usar linguagem informal e gírias durante as interações. C. Fazer piadas e brincadeiras para quebrar o gelo. Ou D. Chegar atrasado frequentemente. Gente, tá fácil. O que tem a ver com uma boa apresentação pessoal? Vestir-se de forma adequada ao ambiente, né? Perceba que não existe uma vestimenta correta a priori. Toda vestimenta é adequada ou inadequada dependendo do ambiente, tá? Então, de terno e gravata é super adequado para eu estar no meu escritório ou no tribunal, mas é totalmente inadequado para eu estar no churrasco de domingo com a minha família, tá? Então tudo varia de acordo com o contexto, beleza? E eu também não vou usar linguagem informal e gírias necessariamente, tá? Bora para 5. Ser sempre atencioso e prestativo, ouvir a pessoa com muita atenção e apresentar as ideias com bastante clareza e objetividade são premissas do bom atendimento ao público, atendimento ao chefe, atendimento à equipe interna, atendimento aos profissionais ou atendimento aos gestores. E aí, meu povo? Letra A, né, pessoal? Atendimento ao público, né? Como a gente sabe, tá bom? Atendimento ao público. Afinal de contas, é disso que a gente tem tratado aqui nessa nossa aula, tá bom? Tudo isso aqui são premissas que envolvem um bom atendimento ao público, tá bom? Número 6. Sobre o conceito de atendimento ao público, assinale a alternativa correta. A. É um conjunto de ações restritas ao atendimento telefônico e presencial. B. Consiste apenas em prestar informações ao cidadão sem necessidade de encaminhamento ou solução de demandas. C. É o conjunto de ações desenvolvidas no contato entre instituição e cidadão com o objetivo de receber, orientar, informar, encaminhar, solucionar demandas e prestar serviços com qualidade. D. Refere-se exclusivamente ao trabalho realizado por servidores de cargo de chefia. Ou é uma atividade secundária sem relação direta com a qualidade dos serviços públicos? Tá fácil, né, gente? É claro que é correta aqui a letra C, tá? Primeiro a gente viu que é um conjunto de ações, tá? Por isso até a gente já sabe que ela está correta. Então, a D não se refere exclusivamente, né, ao trabalho realizado por servidores de chefia, não é secundário, até porque tem relação com a qualidade do serviço sim, não é apenas prestar informação, tá? E nem muito menos o conjunto de ações restrito ao atendimento telefônico ou presencial, tá? O atendimento ele é amplo. 7, vamos lá. Atender bem ao público não significa apenas ser educado, mas também A. Evitar informações, dar informações para não assumir responsabilidade. Pelo contrário, gente, deve-se dar informações sim. B. Compreender a necessidade do usuário, transmitir informações corretas, agir com rapidez razoável, respeitar normas, preservar sigilo quando necessário e manter postura profissional. Isso está perfeito, né? É verdade. C. Resolver apenas as demandas mais simples, deixando as demais sem retorno. É o que a gente tem vontade de fazer às vezes, né? Mas não se pode, né? D. Priorizar exclusivamente a rapidez, ainda que a informação esteja incorreta? Não. Deve ser célere, mas sem prejudicar a qualidade, tá?
Letra E, atender de forma padronizada, sem considerar a necessidade do usuário? Não, gente. Deve-se ter sempre um atendimento adequado às especificidades que estão sendo levadas ao atendimento, tá? Questão número 8, bora lá. De acordo com o que se sabe sobre o conteúdo, são formas de atendimento ao público, exceto. Vamos ver. Letra A, presencial. Letra B, telefônico. Letra C, por e-mail. Letra D, por sistemas eletrônicos. Ou E, apenas por comunicação informal entre os servidores? E aí, meu povo? Qual que é a errada aqui, né? E aí? É a letra? Letra E, né, meu povo? É apenas por comunicação informal entre os servidores? Não, né? Não é apenas por isso, não. Atendimento pode ser presencial, pode ser telefônico, pode ser por e-mail, pode ser por sistemas eletrônicos, sem o menor problema. Então não é apenas uma comunicação informal entre os servidores, não, tá bom? Questão número 9. Em relação à comunicabilidade e apresentação pessoal no atendimento ao público, julgo que o item subsecutivo. A comunicabilidade resume-se aos fatores de audibilidade, que é a qualidade da audição da mensagem, e da pronunciabilidade, que é a qualidade da fala de quem transmite a mensagem. E aí, gente, a comunicabilidade resume-se a isso? Não, então tá errado, né? Envolve vários aspectos. Envolve a audibilidade, ou a pronunciabilidade, a audibilidade, né, e pronunciabilidade? Claro que sim. Mas também envolve muito mais coisas, como a gente viu aqui na aula de hoje, tá? 10. Acerca da comunicabilidade, julgue o item. A comunicabilidade pode ser interpretada como a adaptação da mensagem ao público-alvo, uma vez que as pessoas devem ser capazes de interpretar corretamente o que está sendo dito. E aí, tá correto? Isso tá? Perfeitamente correto, né? É o que a gente falou. A adequação, gente, do contexto, ele é fundamental para uma boa comunicabilidade, tá bom? Confira o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!